Estou recebendo aqui nos estúdios a engenheira e inspetora-chefe do CREA, nossa amiga Sônia Jacó, vai dar esclarecimentos sobre a fixação, né, de placas de obras, enfim, placa em obras, né, em âmbito público e também no privado. Sônia, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Vamos falar então, que isso aí é uma atribuição do CREA? Sim, é uma atribuição do CREA, né? Eu, como inspetora-chefe do Conselho Regional de Engenharia, estou aqui representando também meus dois colegas, também inspetores, o Jardel Peron e o Leandro Santana. Nós representamos, né? É uma representatividade do presidente do CREA junto às inspetorias regionais, e no caso a DIUBA. E uma das funções nossas é justamente prestar esclarecimentos à sociedade, porque o Conselho Regional de Engenharia, ele existe para proteger a nossa sociedade e garantir que as nossas obras, né, os nossos serviços na área de engenharia e agronomia sejam realizados por profissionais devidamente qualificados. E existe por trás de tudo isso uma fiscalização. O profissional, quando ele forma, ele tem que buscar o conselho, junto ao conselho ele tem seu registro, então, e todos os procedimentos necessários para que ele, ao acompanhar qualquer tipo de serviço de engenharia, ele sabe que ele tem que preencher uma RT e, no caso, sendo uma obra, tem a necessidade de fixar uma placa, né? Só para ilustrar para quem está assistindo, aquelas placas, por exemplo, está construindo um prédio, aí tem lá uma placa, né, na frente do prédio, na frente da construção, lá, como a gente vê ali agora, solar, essa daí eu vou deixar para falar depois, que essa daí é obra pública. Essa é pública. Agora eu vou falar sobre a obra privada ou então jurídica, né, de uma empresa. A privada é aquela que tem lá, por exemplo. Você quer construir, né? Você contrata um engenheiro e aí qual o procedimento que tem que ter para fixar a placa. Aí, inclusive tem o nome do engenheiro. Se é uma empresa, né? Hein? Inclusive tem o nome do engenheiro responsável pela obra. Sim, eu vou falar sobre isso. E se for também uma empresa que for construir, ela também necessita dessa placa. Então, nós estamos falando sobre o poder privado. Depois nós vamos falar também sobre a pública, né? A obra pública. Tem algumas coisas idênticas, outras não. Então, a gente vai depois comparar uma coisa com a outra. Porque foi um assunto muito polêmico. Não vou falar polêmico, mas foi uma discussão, né, que rolou por umas 2 ou 3 reuniões na Câmara. E nós, então, sentimos na obrigação, meus colegas, de levar esses esclarecimentos à sociedade. O que vem a ser uma placa em uma obra? Por que precisa, né? E as suas necessidades. Então, como eu comecei a falar com você, quando um profissional ele é contratado para executar um serviço, né? Executar mesmo uma obra, ele vai ficar responsável como executor da obra, porque numa obra você tem execução de projetos, né? Tem execução de sondagem, então existem várias etapas numa obra. Em cada etapa construtiva, o profissional precisa fazer um registro, que a gente chama ART, Anotação de Responsabilidade Técnica, para garantir que aquela parte daquele serviço está sendo feito por um profissional qualificado. Agora, com a parte da execução, porque quando você vai construir, você precisa contratar um profissional responsável pela execução da obra. Então, esse profissional, no momento que ele preenche a sua RT como responsável pela execução da obra, aí é um pouco diferente do profissional que executou o projeto, no caso. Esse profissional que vai executar, que vai ficar responsável pela obra, ele necessita cumprir, eu trouxe até aqui a resolução 198 de 15 de abril de 71 do CONFEA, porque o Conselho Federal de Engenharia, o CONFEA, é ele que legisla, né, que busca as legislações e distribui para os conselhos regionais dos estados. CREA Minas, CREA Rio de Janeiro, CREA Paraná, CREA São Paulo, quer dizer, cada estado tem o seu CREA, mas todos eles cumprindo as legislações que vêm do CONFEA. Então, nessa resolução, ficou determinado que, olha só, vou ler aqui para você e nós vamos discutir rapidinho.
Ele resolve que, enquanto durar a execução de uma obra, instalação ou serviço de engenharia ou agronomia, é obrigatória a colocação e manutenção de placa perfeitamente visível e legível ao público. Cada placa deverá ter dimensões de 1 por 0,5 no mínimo. Pode fazer uma placa maior. E será fixada no local da obra, em um local visível, né? Então, por que o motivo dessa placa? Depois eu vou falar o que tem que conter na placa. Olha só, a sociedade, nós sabemos que quando inicia qualquer obra próximo aonde nós moramos, seja na rua ou ao lado, ou no nosso bairro, ou na nossa cidade, nós sempre nos preocupamos. O que vai acontecer aqui? Tem sempre aquela preocupação, porque a sociedade se sente insegura. Realmente, existem muitos impactos que podem comprometer até a qualidade de vida das pessoas, né? Uhum. Então, como que se realiza essa especulação? Há necessidade de fazer o fechamento da obra, há necessidade de se colocar um tapume e fechar a obra. Então, quem passa por ali fica querendo saber o que está acontecendo ali, né? O que está acontecendo? Né? Então, a placa, ela vem justamente para falar assim, ó, aqui existe um responsável técnico que vai cuidar desse espaço e vai realmente beneficiar a sociedade com um edifício, uma casa ou uma área, né, para o setor público, seja o que for, né? E ali, o que acontece? Aquele profissional, ele passa a ser responsável desde o início da obra até o término. E essa placa não pode ser tirada do local até o término da obra. Então é muito comum um colega virar para nós e falar assim, poxa, eu tenho algum tempo que eu não vou à obra e o peão lá tirou a placa do local e o fiscal veio e me multou. A gente responde para ele, olha, mas se você assumir o compromisso de ser responsável da obra, é porque você tem que ir à obra no mínimo uma vez por semana. Né? Ele precisa acompanhar a obra. Então, muitas vezes, o profissional, às vezes, naquele ímpeto de querer fazer outros serviços também, ele só garante ali aquela construção para o proprietário, mas não assume com o proprietário o compromisso de que ele precisa visitar a obra, que ele precisa estar lá, que ele precisa estar mais vezes lá. Então, para a sociedade, essa placa é vista assim. Algumas vezes também as pessoas nos ligam. Quem é que está construindo naquele local assim, assim, assado? Eu falei, olha a placa, mas não tem placa, né? Não tem placa, eu preciso conversar com o engenheiro, porque eles estão entrando no meu terreno, ou eles estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. Tá vendo como é que a sociedade fica? São várias situações envolvendo aí a sociedade. E o CREA tem como objetivo proteger a sociedade em todos os âmbitos. E nessa placa, ela tem que conter o nome do profissional, a qualificação dele, o registro dele, o estado, né, do CREA que foi emitido, o seu registro, né, o número da sua carteira. E a indicação da sua responsabilidade e, no caso, o nome da empresa, porque se for uma empresa que estiver construindo, também o nome da empresa. Ali também é o que a gente costuma dizer para os nossos colegas. Ali é um cartão de visita. É uma propaganda para o colega, naquilo que ele está fazendo. Se aquela placa ficar ali, executar um serviço muito bem feito, sem agredir aos vizinhos, tomar todo o cuidado de levantar uma obra sem problemas, ali passa a ser um cartão de visita para ele. Ele vai ser indicado para outras obras, né? Uhum. Então, a placa, ela é de extrema importância em todos os sentidos. Então, na privada, né? Essa na privada, que tem a fiscalização do Conselho Regional de Engenharia. Mas o Conselho Regional de Engenharia também fiscaliza o Estado, fiscaliza as prefeituras, ele também tem o âmbito também estadual, né? Mas e a placa, por exemplo, da obra pública? Vamos dizer assim. Isso. Aí, a placa na obra pública, ela tem umas diferenças, porque
né, já colocou Isso. ali. Por quê? Ela necessita... Eu queria que você colocasse... Deixa eu ver se A é outra, essa. Não, a do celular. Gabião. Tá Gabião. ótima, é essa mesmo. Porque ela necessita constar na placa o custo, né? Quanto que vai ficar a obra, quanto que foi acordada em termos de licitação, a data do início, a data do término que foi acordada no primeiro contrato. Depois eu vou falar sobre o término. O valor e deixa eu ver o que mais. Quem O também tá valor fazendo? lógico, o engenheiro responsável, a empresa responsável. Então ele tem que seguir aquele padrão. Isso é um padrão, né, do governo federal. Essa placa é de responsabilidade do CREA ou não? Não, aí vamos lá. A placa seja do setor privado quanto no público, não é de responsabilidade do CREA. Só a fiscalização, cara. A fiscalização é que é responsável de estar garantindo essa segurança para a sociedade e também até para o próprio profissional. Bem, aí, o que acontece? Existem dimensões, por exemplo, a dimensão da placa, pública, ela tem uma dimensão padrão, 3x6, 6x3, 6x3, ela tem. E todo aquele espaço, o tamanho da letra, é tudo padronizado, existe um padrão, tá? E ela, embaixo, ela consta, né, o município para qual veio o recurso, você está vendo ali? Sim. De onde veio o recurso, né? E a secretaria ou o ministério na qual veio o destino da verba. Ali mostra o Ministério do Desenvolvimento Regional. Isso. Então, quando começa uma obra, é obrigatório a fixar essa placa. Tá? E na fixação da placa, ela precisa ficar no local, né, visível, de frente para a área pública, e não pode ser tirada, só quando terminar a obra. Enquanto ela estiver naquele local, está existindo obra. Se você vai lá no prazo e verifica, vamos supor, execução da obra de 1º de janeiro até 30 de julho, e nós já estamos em setembro, a placa está lá? Qual o motivo? Né? Por que ela está lá? O custo desta placa ela faz parte do edital na especificação de materiais. Para você orçar uma obra pública, existe um item, os itens de custo, existe preço de placa. Ah, sim. Tem preço de placa, tem do muro, né, que cerca, né, o tapume que cerca toda a obra, isso tudo, o canteiro de obra, isso tudo faz parte da especificação na hora de contratar qualquer empresa para executar uma obra. Entendi. Né? Então, não é custo do município. Aliás, na verdade, o custo é até nosso, né? Porque a obra do município se é público, é nós que pagamos. É nossa, mas ela já está embutida naquela liberação de pagamentos de obra. Não onera a parte, né? E como que se faz o pagamento, né, mensal da construções das obras públicas, né? Existe uma planilha, né, já acordada no contrato, onde eles vão precisar executar as atividades de acordo com o cronograma. Se foi executado, o valor é liberado. Se é executado, o valor é liberado. E quando o fiscal, aí no caso, né, do próprio município, for visitar a obra, ele tem que saber se a obra está no local, se a placa está no local, e exigir a fixação da placa, né? Uhum. Bem, aí é liberado o valor. Como que você sabe se uma obra... Hoje um colega me ligou, ele já sabia a resposta, mas ele me ligou brincando comigo, Leandro. Ô, Sônia, como é que você sabe que uma obra está paralisada? Aí eu pensei, como é que você sabe que uma obra está paralisada? Eu pensei, é uma obra pública, né? Principalmente uma obra pública. Bem, nós temos o canal da transparência, onde lá tem mensalmente mostrando o pagamento sim. Da mão de obra, do que foi acordado, os valores acordados mensalmente. Se tiver 60 dias sem pagamento, é porque a obra está paralisada. Por que não está pagando? Tem algum motivo. Não foi executado de acordo com o cronograma. Esse seria um dos motivos que nós consideramos
uma forma de controle melhor. Né? Você pode falar assim, não tem ninguém trabalhando lá, mas não tem ninguém trabalhando lá, mas é porque eles, por algum motivo, hoje eles suspenderam a mão de obra, mas amanhã eles estão de volta, a gente não sabe. Temporariamente, né? O que é necessário é seguir o cronograma. E essa discussão que houve na Câmara, né, se coloca ou não coloca uma placa falando que a obra, por que a obra está atrasada, né? Primeiro, pode seguir pela data ali que está fixada, né? É a data de término. Se passou do prazo, o que houve? É contrato aditivo? Não, não é contrato aditivo, não houve um contrato aditivo. Então, o que foi? Não, eles não estão executando conforme planilha orçamentária acordada no edital. Aí eles brecam a liberação do recurso. Isso é muito sério, né? Isso tem um acompanhamento muito sério. Então, assim, aí, né, alguns vereadores disseram, para que colocar outra placa? Porque essa é obrigatória, né? Essa não seria necessário. Essa é lei. Eu tenho a lei aqui, ela é uma lei, tem que ser cumprida, ela é obrigatória e tem que ser executada daquela forma. Me parece que o Estado é que executa a placa e manda. Quando não é cumprido, aí tem que colocar uma outra placa com um novo prazo estipulado? Quando o prazo não é cumprido. Quando não é colocada a placa, o fiscal... Quando o prazo não é cumprido. Não. Você não pode tirar. Não é para colocar outra placa com outro prazo, não? Não, não pode. Não pode. É só essa placa aí. Você não pode colocar outra falando que houve contrato aditivo. Então, na verdade, fica mesmo, assim, para a sociedade, de uma forma geral, um pouco difícil para poder... Porque como vai acessar sistema? Às vezes as pessoas não sabem como acessar, né, o sistema adequado para obter essas informações. Então, procura-se a Câmara. E eu gostaria aqui de deixar uma sugestão para os vereadores, que eu já pesquisei e vi que em algumas outras cidades no Brasil já adotam esse critério. Essa preocupação ela é muito pertinente. É muito pertinente a sociedade saber por que a obra está paralisada. Eu aprovo isso. Mas existe um critério adotado por algumas câmaras, que é o seguinte: eles contratam um engenheiro. O engenheiro, ele levanta todas as informações, ele faz as consultas, ele vai até aos sistemas, né, de transparência e tudo, busca informação na prefeitura, compara as medições, ele faz todo o serviço técnico e presta conta para a Câmara. Sim, excelente. Entendeu? Não tem o desgaste do vereador, porque eu escutei um vereador, isso é função nossa, nós somos pagos para isso. Mas acontece que o vereador não tem o conhecimento técnico, ele precisa do profissional, ele precisa do engenheiro, né, habilitado para fazer esse tipo de serviço. Então a Câmara pode muito bem, um vereador levanta, uma obra está atrasada e nós não sabemos o motivo, não conseguimos levantar os motivos. Contrata-se um engenheiro, ele levanta tudo isso e apresenta para os vereadores. Pronto, tranquilo, é uma forma, o vereador tem que também estar exercendo outras atividades, ele não vai ficar lá perdendo tempo de medir, né? Não é a função dele. Conta de obra, na verdade, não é a função dele, não é mesmo, Júlio? É verdade. Então, assim, o que a gente gostaria de passar, então, para vocês, essa informação, que ela não está sendo... ela não está sendo direcionada só porque se passou na Câmara. O que se passou na Câmara nos despertou, nós como inspetores, de levar essas informações para a sociedade, da importância que muitas vezes uma pessoa vai fazer uma obra, mas é só um puxadinho, para que eu tenho que pôr a placa? Né? Então, assim, isso é sério, é de uma responsabilidade muito grande para o profissional e também até para o próprio proprietário do imóvel, né? Da obra que está executando. Então a gente deixa esse recado a vocês e fica à disposição se alguém quiser fazer alguma pergunta. Eu tenho uma aqui, Sônia, tem uma pergunta aqui para a gente finalizar, para a gente encerrar o nosso bate-papo. Sim. O Cristiano José Moreira está perguntando a respeito daquele imóvel
aquele prédio da Sim. Expósito, que caiu parcialmente, né? Devido àquelas últimas enchentes. E ele está dizendo, boa tarde, queria saber sobre o prédio da Expósito. A Sônia é mais indicada para esclarecer, pois as chuvas estão aí. E aí, Então, Sônia, até hoje Cristiano, não foi feita a obra lá, né? Isso. Então, qual que é a função do CREA? A função do CREA é fiscalizar obras, né? E exigir o que? A RT, a placa e tudo mais. Aquela obra, ela ainda, eu acredito que os fiscais do CREA ainda não fiscalizaram aquela obra, tá? Eles não fiscalizaram. Provavelmente ainda não. Eu vou até me informar isso, viu, Cristiano? Com relação ao CREA. Porque o CREA, ele não embarga a obra. Muitas vezes, eu gostaria de falar isso também, muitas vezes as pessoas nos ligam, nós estamos precisando do CREA para embargar uma obra, olha o que eles estão fazendo, estão invadindo nosso terreno, está caindo tudo aqui. Aí a gente fala assim, olha, o CREA não embarga a obra. Quem embarga a obra é a prefeitura, o município de Ubá. Eles é que embargam a obra. Né? A função do CREA é só saber se existe um engenheiro habilitado, se tem a RT, se ele realmente exerceu todas as funções dele como profissional. Né? E ele vai ficar responsável pelo que está acontecendo ali. Agora, embargar a obra não tem que acionar a prefeitura. Agora, como você vai acionar a prefeitura se é a própria prefeitura que está responsável pelo problema? Bem, com relação à obra do Expósito, quando aconteceu o fato, eles fizeram um acordo com o município, porque muitas pessoas falam assim, ali é setor privado, a prefeitura não tem que fazer nada, mas tudo que está às margens do rio é de responsabilidade do município. Então, o Edson, ciente disso e consciente disso, fizeram então um contrato, né, com as partes. Nós executamos então a fundação, parte da estrutura, quando chegar no nível do Expósito, eles executam a parte deles. Então foi acordado dessa forma. E a prefeitura nos alegou, eu já estive lá com o Edson, estive várias vezes com o João Gomes, nos alegou que está com problema de comprar concreto. Tá. Então, assim, que a compra de concreto, licitações de empresas para fornecer concreto, que eles estão com dificuldade nisso. E nós estamos preocupados não só pelo problema da chuva, mas também pelo problema de segurança dos funcionários, para poder trabalhar ali embaixo agora, porque todo dia cai alguma coisa. Ainda cai? Cai, até hoje cedem placas e riscos, tem trincas lá comprometedoras, né? E a gente sabe. Então, ali eles vão ter também que fazer alguma rede de proteção, alguma coisa assim, para assegurar, né, que o trabalho embaixo seja feito com garantia. Delicada. Agora vai estar ficando muito delicada. Não só isso, e o fato também da iminência, né, do tombamento. Para resumo, o município se comprometeu a fazer, então. É isso. O município se comprometeu, foi feito um contrato jurídico, existe advogados no processo, tudo direitinho. Que muita gente até chegou a questionar, não é responsabilidade do município, que construíram ali na margem do rio, seria irregular. Há quase 100 anos, né? O problema todo é esse. O problema é esse. Quando foi feito? Né? Agora a gente herda o ônus, né? Aquela parte ali toda foi feita na beira do rio, né? Então, infelizmente, o município agora tem que arcar, porque o que é das margens do rio é responsabilidade do município. Então, nós temos que arcar com isso. Jeito, né? Vai ter que tirar aquilo tudo. Então, infelizmente, está assim. Eu às vezes, né, não só como profissional, mas como cidadã, eu me assusto muito de não estar sendo prioridade aquele problema para o município, né? Não está sendo prioridade. Pode acontecer pior, né? Pode acontecer pior. Então, é justamente isso que nos preocupa, né? Ô, Sônia, obrigado pela sua presença, pelo seu tempo disponibilizado. Espero ter esclarecido. Se alguém quiser depois, né, nos procurar, nós estamos às ordens. Né? O CREA está à disposição. Hoje nós estamos com o escritório no edifício Chico Parma, no 5º andar, sala 515. Então, é um prazer receber vocês lá. E é um prazer recebê-lo aqui mais uma vez também. Tá, muito obrigada. Aqui com a inspetora-chefe do CREA, né? A engenheira Sônia Jacó.